Na Band FM, quem ama não esquece. Razão ou emoção? Fazer o que a gente mais quer ou o que a gente sabe que é certo? Olha, por muito tempo eu vivi da forma como eu acreditei que deveria. E no momento em que eu decidi viver como eu queria, eu tive uma baita surpresa. Sabe, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Um filho dedicado, um menino estudioso. Depois eu me tornei um homem trabalhador, honesto, que frequentava a igreja. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu arrumei a minha primeira namorada e me apaixonei perdidamente por ela. Para mim era uma coisa nova, uma paixão, um sentimento diferente, algo muito intenso. E naquela coisa de primeiro amor, a gente se descuidou e ela acabou engravidando. Ai, meu Deus, e agora, Alisson? E agora, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar, né? É nosso filho, é nossa responsabilidade, meu amor. A gente vai criar e amar. Meu Deus do céu, isso não podia ter acontecido, pelo menos não agora. Não era hora pra isso, entendeu? Os meus pais vão me matar. Calma. Pensa, eu acabei de fazer 18 anos, eu nem terminei os estudos ainda. Lígia, a gente vai ter que resolver tudo. De alguma maneira, a gente vai resolver. Calma. Eu não consigo ficar calma. Foi um susto para todo mundo. Mas desde que eu recebi a notícia, eu soube o que eu deveria fazer. Pelos meus princípios, pelos meus valores, pelo exemplo que eu tinha na minha casa, com os meus pais, eu sabia que o certo seria me casar. Não tinha outra possibilidade. Eu gostava muito da Lígia, gostava mesmo. Então, me casar com ela não seria um sacrifício. Muito pelo contrário. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que não era a hora certa para aquilo. Eu só tinha 21 anos, ela 18. A gente não estava junto nem há 6 meses. Era uma loucura. Mas mesmo assim, eu não fugi da minha responsabilidade. Minha responsabilidade de homem. Eu tinha que fazer o certo. Por isso, nós nos casamos. Aquilo foi o melhor a fazer. Era como eu tinha aprendido que deveria ser. Só que nós éramos muito imaturos. Aí, não deu outra. Algum tempo depois, apesar da gente ter sido feliz por algum tempo, a relação começou a se desgastar. No começo, eu até tentava contornar de todas as formas. Eu me empenhava para ser um bom marido, estar sempre presente ao lado da Lígia. Mas depois eu vi que não adiantava. As coisas tinham mudado, aquela paixão de quando a gente tinha começado a namorar, aquilo já não existia mais, sabe? E eu sentia que não ia voltar a existir. Aliás, eu tinha certeza que não ia. Por muito tempo, eu fui empurrando com a barriga, tentava fazer dar certo, tudo em nome da minha família. Chegou num ponto que eu não tinha mais forças para fingir que eu não odiava a vida que estava levando. Você não pode desistir, Alisson. E a nossa vida? A nossa filha, a nossa família? A Manu já tem 5 anos. E ela entende que os pais não são felizes. Ela vê como a gente vive, Lígia. Ela não pode crescer achando que isso é normal. Você tá desistindo muito fácil. Não tô. Nós somos uma família, entendeu? São anos tentando. Anos. E você sabe disso. A gente nem deveria ter se casado. Você nunca me amou, então? É isso? Claro que eu amei. Mas você sabe que há muito tempo esse casamento não existe mais. Se desgastou, acabou. Não faz isso. Presta atenção, não destrói a nossa família. Por favor, vamos tentar só mais um pouquinho. Não pela dá. Manu, meu amor, pela Manu. Ela sabia. Sabia que o meu ponto fraco era a minha filha. Mas sinceramente eu não aguentava mais. Tava muito difícil. Mas pela Manu eu era capaz de qualquer coisa. De verdade. E aí eu pensava, um pouco a mais, um pouco a menos. De novo, mais uma vez, será que não dá?
Mas quando o amor não existe mais, é muito complicado. Eu realmente não tinha mais vontade de nada. Eu não conseguia nem tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Eu só ia levando e esperando que talvez um milagre acontecesse. Os únicos momentos felizes naquela casa eram os que eu estava sozinho com a minha filha. E aí, coração enfraquecido é fogo, né? Vivendo daquele jeito, num casamento já sem amor, sem carinho, sem intimidade, eu comecei até sem perceber a olhar para outra pessoa. Era uma colega de trabalho. A gente já se conhecia há bastante tempo e aí, naquela coisa de estar desgostoso da vida, triste, carente, infeliz com a minha esposa, eu fui me interessando por ela. Como eu disse no começo da minha história, eu não era um cara ruim. Eu tinha princípios, valores, caráter. E por mais que o meu casamento estivesse no fundo do poço, eu jamais trairia minha mulher. Eu estava assim começando a me interessar. Acho até que me apaixonando por outra. Mas nada ia acontecer até que eu me divorciasse de vez. O que eu estava sentindo por essa pessoa e o que ela também estava sentindo por mim me davam forças para que eu tomasse uma decisão, para que eu me separasse logo. Só que quem já passou por isso sabe que não é tão simples. Quem já passou por um divórcio sabe que é difícil, é doloroso, envolve muita coisa. E antes que eu tomasse de fato a decisão de sair de casa, a minha mulher me surpreendeu. Um dia, eu cheguei em casa e ela tinha preparado um jantar. Algo que há muito tempo eu não via ela fazer. Na hora eu estranhei, eu torci o nariz para aquilo que eu vi, porque não tinha clima nenhum. Mas ela me pediu para tentar aproveitar a noite, já que a Manu tinha ido dormir na casa da avó. Olha, eu encarei aquele momento como se fosse uma despedida, sabe? Era uma noite para terminar bem o nosso casamento. Nós bebemos, conversamos e eu confesso que a gente até se divertiu. Sério, acabou sendo legal. Muitas lembranças do passado, muitas risadas também de alguns momentos que a gente passou junto. Foi bom. Naquele dia, nós dormimos juntos depois de mais de 8 meses sem um encostar no outro. Não dá para negar que eu gostei. Foi bom estar com ela mais uma vez. Mas a verdade é que não era uma noite boa que ia mudar tudo. Afinal, no dia seguinte, a realidade era a mesma. Infelizmente, não tinha mudado nada porque não era uma única noite de diversão e alegria que ia preencher meu coração com um amor que já tinha acabado há anos. Na verdade, foi uma resposta para mim. Se eu tinha alguma dúvida ainda, eu tive a resposta que eu precisava. Não era pela minha esposa que o meu coração batia. Era por outra. Eu pensava em outra. Eu queria estar com outra. E eu sabia que ela também me queria. E eu merecia viver esse novo amor. Naquele momento eu só estava precisando de coragem para me separar e me entregar de vez a esse sentimento. Mas como era difícil para mim sair de casa de uma vez, eu tinha um certo medo de me afastar da minha filha. E nessas de não conseguir tomar uma atitude, eu fui empurrando o meu casamento por mais algumas semanas. Até que chegou no momento em que eu estava atormentado pela vontade de estar com a mulher por quem eu estava apaixonado. Até ali, eu tinha segurado. Eu não tinha traído a minha esposa. Mas eu não estava me aguentando. Eu não aguentava. E antes que eu fizesse uma bobagem, antes que eu fosse infiel, eu fiz o que eu precisava fazer. Mas aí, a surpresa. Você já deve estar imaginando, né? Pois é. Foi algo que eu não consegui enxergar. Foi algo que eu não consegui prever. Eu não imaginava, juro. A gente fica cego.
Você não pode. Não agora, Alisson. Lígia, pelo amor de Deus, me ouve. Eu tentei milhões de vezes. Eu tentei como você me pediu. Alisson, mas eu tô grávida. Para com isso. Não, isso é o golpe mais antigo do mundo e você não precisa disso, Lígia. Não é golpe coisa nenhuma, não é golpe. Eu não queria te falar. Eu não queria falar pra você justamente por isso. Eu queria te reconquistar sem que você soubesse, mas não deu. Meu Deus, que loucura. Não deu tempo. Olha, tá aqui o exame. Eu tô grávida sim, e você não vai abandonar sua esposa grávida, né? Lígia, eu não vou ficar com você. Eu tô apaixonado por outra pessoa. Não importa. Não importa, ainda tem esperança pra nós. Olha, a gente tem uma família, Alisson. Nada é mais sagrado do que família. Essa mulher, ela é uma aventura, pelo amor de Deus. Esse não é você, Alisson. Largar a família assim? Não, esse não é você, meu amor. Você não faria isso. Eu realmente não estava acreditando. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Esse era mesmo o golpe mais velho que existia. Mas eu não queria acreditar que a minha esposa, a mãe da minha filha, tinha tido coragem de engravidar só para segurar o casamento. Eu estava com aquela mulher há mais de 6 anos. Eu não conseguia acreditar que ela teve essa coragem. Eu não queria acreditar que ela tinha sido capaz disso. Mas ela foi. Estava feito. Eu ia ser pai de novo e não sabia o que fazer. Um bebê, uma vida nova, inocente, que não tinha nada a ver com os nossos problemas. Como é que eu poderia me olhar no espelho se eu abandonasse a minha família assim? Entendeu? Como é que eu ia deitar no travesseiro sabendo que eu abandonei a minha esposa grávida? Que furada. Que enrascada. Se para mim sair de casa já era difícil tendo a Manu, imagina agora sabendo que um outro filho ia nascer. Pois é, esse não sou eu. Eu não sou o cara que coloca a minha felicidade acima de qualquer coisa. Eu sou homem. Eu não sou moleque. Eu tenho filhos e é por eles que eu vivo. A minha vida é para eles. E no final das contas, eu acho que a ficha caiu. A Lígia é que estava certa. Porque não estava sendo eu. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera, mas que elas acontecem não por acaso. E foi exatamente por isso que eu escolhi ficar. Foi exatamente por isso que eu acordei. Eu acordei para fazer o que era certo. Ficar com a minha família. Dizer adeus para o amor que nunca nem conseguiu chegar a existir e assumir a minha responsabilidade dentro da minha família, dentro da minha casa, de onde eu nunca poderia ter imaginado, poderia ter cogitado em sair. Olha, se eu fiz o certo, o tempo vai dizer. Mas é o que a minha consciência me diz, sabe? Hoje em dia, as pessoas desistem fácil. Hoje em dia, as pessoas tomam outros rumos, outros caminhos, sem pensar, sem raciocinar. E por isso, tantas famílias são destruídas. E eu sei, não é fácil. Por isso até que eu tenho muita dúvida sobre o que vai ser. Muita dúvida se eu ainda posso, de verdade, ser feliz com a minha esposa como eu fui um dia. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar porque esse é o certo a se fazer. E fica aqui a minha lição, viu? A família é muito importante para todos nós. É por isso que a gente tem que tentar até o fim. A gente não pode desistir fácil. E quem sabe assim, com todo esse meu empenho, Deus consiga me recompensar. Quem sabe assim, Deus consiga fazer com que o amor, o grande amor que eu senti um dia pela Lígia, renasça outra vez. E se for pela vontade de Deus, eu tenho certeza
que esse amor vai voltar a existir.